Comece pelo número, porque o número não mente e não te abraça. Um relógio de ouro no pulso, parado num semáforo às 6 da tarde numa avenida de São Paulo, custa muito mais do que os 40 mil reais que você pagou por ele. Ele custa a sua paz. Ele custa o intervalo de 3 segundos que um olheiro numa moto precisa para te transformar de pessoa em alvo. O Brasil não é para amadores. E a primeira lição que ninguém te vende é esta. Aqui, ostentar não é sinal de que você venceu. É a fatura antecipada de um problema que ainda vai chegar. A sociedade foi condicionada a acreditar que sucesso é andar num SUV importado, com um relógio de luxo piscando no braço e uma bolsa de grife no banco do passageiro. Só que nesse jogo de provar status para desconhecidos, existe um custo que ninguém coloca na planilha. E hoje eu vou colocar: faturamento bruto do ego contra lucro líquido da sua sobrevivência. Porque no fim das contas, o que você chama de vitória pode ser exatamente aquilo que te coloca na mira. Agora imagine o oposto exato dessa cena. A sua renda passiva cobre absolutamente tudo: o aluguel, o mercado, a escola das crianças, as viagens, e ainda sobra para reinvestir todo mês. Você tem, digamos, R$1 milhão trabalhando para você, rendendo de forma conservadora algo perto de 10 a 12 mil reais mensais só de juros. Mas ninguém sabe. Você dirige um sedã comum de cor prata ou cinza, com película escura e nenhum adesivo. Suas roupas são lisas, de tecido bom, sem uma única logomarca visível. Seu carro tem 7 anos de uso e está impecável por dentro. Para a rua, para o vizinho, para o cobrador do pedágio, você é invisível. Você é mais um. E é exatamente aí que mora o luxo que o dinheiro de verdade compra. Não a atenção, mas a ausência total dela. Num país emergente, o maior privilégio não é ser notado. É passar completamente despercebido. É poder andar, estacionar, entrar e sair sem que nenhum par de olhos calcule quanto você vale. Essa é a diferença entre parecer rico e ser rico. Uma é performance, a outra é liberdade. Existe um conceito usado por agências de inteligência e por profissionais de segurança que resume tudo isso numa expressão: o homem cinza, o Gray Man. A ideia é simples e brutal. Em qualquer ambiente hostil, a pessoa mais segura não é a mais forte nem a mais armada. É aquela que ninguém consegue descrever depois, a que se dissolve na multidão, roupa neutra, postura comum, nada que chame o olhar, nada que fique na memória. Se uma testemunha não consegue lembrar da sua cara, do seu carro ou do seu relógio, você deixa de existir como alvo. E o crime no Brasil funciona por seleção. O criminoso não escolhe a esmo. Ele varre a rua com os olhos procurando o sinal mais óbvio de retorno. O brilho, a marca, a novidade, o exagero. Ele calcula risco e recompensa em poucos segundos. Quando você aparenta ser apenas mais um trabalhador voltando para casa, a sua nota nesse cálculo despenca. Você sai da lista antes mesmo de entrar nela. O anonimato, aqui, não é modéstia. É engenharia de segurança. É o colete à prova de balas mais barato e mais eficiente que existe. E ele não pesa absolutamente nada. E os números do medo não são abstração, são rotina. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registra, ano após ano, dezenas de milhares de casos de roubo, extorsão e o chamado sequestro relâmpago. Aquele em que a vítima é levada por 1 ou 2 horas rodando entre caixas eletrônicos até esvaziar os limites do cartão. Existe um padrão frio dentro dessa estatística. O critério de escolha quase nunca é aleatório. É o brilho, é o carro do ano, é a marca, é a pessoa com a bolsa cara descendo do prédio sempre no mesmo horário. O criminoso profissional estuda rotina, observa padrão, mede retorno. Ostentação para ele é publicidade grátis. É um outdoor que diz, em letras garrafais: aqui tem dinheiro, venha buscar. Cada foto de viagem em tempo real, cada story mostrando a chave do carro novo, cada relógio exibido na internet é informação de inteligência entregue de graça para quem quer te fazer mal. No mundo do homem cinza, informação é munição e você simplesmente para de distribuí-la. Você desaparece dos radares porque nunca aparece nos radares. E quem não aparece não é caçado. Agora vamos abrir a planilha do ego, porque este canal é sobre números. Pegue aquele SUV importado dos sonhos de 300 mil reais. No momento em que ele sai da concessionária, ele já vale 270. No primeiro ano, a desvalorização come de 15 a 20% do valor. São até 60 mil reais evaporando em 12 meses. Mais do que muita gente ganha no ano inteiro trabalhando. Some o seguro de um carro visado, que numa capital passa tranquilamente de 10 mil reais por ano, justamente porque a seguradora sabe que ele é imã de roubo. Some o IPVA gordo, a manutenção premium, o combustível. E some agora o custo invisível, o mais caro de todos, o imposto de risco. Cada vez que você para naquele carro, num farol à noite, você paga um prêmio silencioso de exposição. Não vem na fatura, mas cobra. Cobra em vigilância, em ansiedade, em rota alterada, em medo. O sujeito do homem cinza pega esses mesmos 300 mil, compra um carro de 60 que faz exatamente a mesma função de levar o corpo de um ponto ao outro e investe os 240 mil restantes. Rendendo, isso vira renda. O ego do outro lado só vira parcela. Mas a descrição não protege só o seu corpo e o seu bolso. Ela protege algo ainda mais difícil de reconstruir depois: a sua rede de pessoas. Existe uma lei silenciosa do dinheiro que ninguém te avisa quando você começa a acumular. No segundo em que os outros descobrem que você tem, a natureza da relação muda. O primo que sumiu por 10 anos reaparece com uma ideia de negócio infalível. O amigo de infância precisa de um empréstimo que todo mundo sabe nunca volta. As pessoas param de te enxergar e passam a enxergar a sua conta bancária.
Parecer classe média varre os interesseiros da sua rotina de forma automática, sem que você precise dizer não pra ninguém, sem brigas, sem constrangimento. Quem fica ao seu lado quando você aparenta ganhar 5 mil por mês é quem realmente gosta da sua companhia. A invisibilidade é o melhor filtro de caráter já inventado. É um teste que roda no fundo, o tempo todo, e separa quem ama você de quem ama o que você tem. Por isso, os mais ricos de verdade, os que vão continuar ricos, quase nunca falam sobre dinheiro. O silêncio não é frieza, é uma peneira, e ela protege a única coisa que dinheiro nenhum recompra depois de perdida: confiança. Deixa eu te pintar uma cena real, dessas que acontecem todo dia e ninguém percebe. Um homem sentado numa padaria de bairro, 7h30 da manhã, tomando um café com pão na chapa que custou R$9. Camiseta simples, chinelo, boné velho. O caixa nem repara nele. Ninguém repara, mas na tela do celular dele, meio escondida, está aberta a carteira de investimentos. Uma parte em renda fixa segurando o caixa, uma parte em dólar numa conta fora do país, uma parte em fundos que rendem enquanto ele mastiga o pão. Aquele homem movimenta num toque de dedo mais dinheiro do que a padaria inteira fatura num mês. E é justamente por parecer que não tem nada que ele pode ter tudo em paz. Ninguém o segue quando ele sai, ninguém calcula o carro dele, ninguém marca a casa dele. Ele almoça no restaurante por quilo, dá bom dia ao porteiro pelo nome e à noite dorme sem alarme disparando na cabeça. Esse é o retrato do dinheiro maduro no Brasil. Não é o barulho da Ferrari, é o silêncio de quem já não precisa provar nada para ninguém, porque a única aprovação que importa já está na planilha, rendendo. Nesse ponto sempre aparece a mesma objeção, e ela é legítima. Mas então qual a graça de ter dinheiro se você não pode aproveitar? Se vai viver de chinelo e carro velho para que enriquecer? A resposta é que você entendeu aproveitar de forma errada, exatamente do jeito que te venderam. Aproveitar de verdade não é exibir para estranhos que nunca mais vão cruzar o seu caminho. Aproveitar é a viagem internacional que você paga à vista sem sentir. É a saúde privada de primeira quando você mais precisa. É poder dizer não para um chefe, não para um cliente tóxico, não para qualquer coisa que roube a sua paz. É tempo. É dormir tranquilo. Discrição não é pobreza, e é aqui que a maioria confunde tudo. O homem cinza não anda mal vestido, ele anda sem etiqueta aparecendo. Ele não voa no porão, ele voa na frente do avião, mas ninguém no embarque saberia dizer isso olhando para ele. O luxo dele é interno, é vivido, não é transmitido. Ele gasta com experiências que ninguém vê e economiza no teatro que todo mundo vê. A diferença entre os dois é a plateia. Um vive para ela. O outro se libertou dela por completo. Então vamos ao fechamento, a conta final. De um lado, o sujeito que financiou 300 mil num carro para impressionar o cobrador do pedágio, que paga parcela, seguro alto, desvalorização e ainda carrega um alvo pintado nas costas. Do outro, o homem cinza, invisível, protegido, com o patrimônio rendendo e a rede de pessoas filtrada. Um trabalhou anos para parecer rico e continua devendo. O outro trabalhou os mesmos anos para ser rico e não deve nada a ninguém, muito menos satisfação. O verdadeiro status no Brasil não é a marca da sua calça, nem a logo no volante. O verdadeiro status é andar na rua sem medo. É saber que o seu patrimônio e a sua paz de espírito estão trancados a 7 chaves, longe dos olhos de quem cobra e de quem inveja. Enquanto a multidão se endivida para se aplaudir no retrovisor, você acumula em silêncio o seu primeiro milhão e não conta para nenhum parente porque essa é a jogada. E se você ainda acha que segurança de verdade é deixar tudo parado na poupança rendendo abaixo da inflação, você entendeu metade do recado e perdeu a outra metade. Haja como a multidão, enriqueça como a exceção. Se inscreve e até o próximo vídeo.